Obrigada, estou quebrando um pouco o protocolo, mas tem umas coisas aqui que eu não queria deixar batido. Obrigada, Gibran, pela fala. Vou pegar uns ganchos só do que ele estava falando, né? Sobre a gente montar linhas de defesa, a gente ter argumentos para conseguir rebater o que está aí, a gente entender o que está acontecendo e a gente não tomar o que está aí como um fato, como uma coisa que não tem saída. Então, aí voltando para o meu lugar, como uma analista de política pública, eu só queria esclarecer algumas coisinhas. Se na minha fala ficou parecendo que financiamento e política é uma questão simplesmente técnica, não é isso que eu quero dizer. Isso é uma escolha política. Tem aspectos técnicos de design, mas é sempre uma escolha muito política. Então, eu queria esclarecer um pouco como é que a gente chegou aqui. Só voltar. Porque na enxurrada de notícia ruim que a gente está tendo, às vezes fica fácil a gente esquecer de onde a gente estava. Ou então, no caso de muitos jovens aqui, que nem têm idade, talvez, de lembrar o que estava acontecendo em 2010, 2014. Então, só voltar lá para explicar. Essa falta de financiamento, ela não é uma fatalidade, que não tem o que a gente faça, isso não é uma chuva. Em 2010, aí, né, explicando um pouquinho de política educacional, no ano 2000, a gente teve o nosso primeiro Plano Nacional de Educação, PNE. Foi um avanço histórico. Quando a gente escuta por aí na mídia falando assim, as nossas políticas públicas ficam mudando de governo em governo, era uma tentativa, uma boa tentativa da gente ter política de Estado. Política de Estado é aquilo que não importa o governo, tem um acordo nacional escrito que quem entrar tem que seguir aquilo. Isso é o PNE. Primeiro foi de 2000 a 2010. Quando estava vencendo, a gente já estava num momento de disputa muito grande, o que aconteceu com que o nosso segundo PNE atrasasse 4 anos. De 2010 a 2014, a gente não tinha um plano em andamento. Foi uma discussão muito grande. Esse projeto ele é uma coisa que vem lá de baixo, os municípios fazem suas assembleias, isso sobe para os estados, sobe para a União, desce de novo com as medidas propostas, sobe. Por isso foram 4 anos discutindo, até que em 2014 a gente teve o novo PNE, que foi uma discussão, né, não posso deixar de estressar isso, o quanto que ela foi longa e consensuada, com muita discussão e muito acordo e muita negociação. O que a gente decidiu em 2014 no PNE? Que a gente agora está quebrando ele. Faz já uns 3 anos que o PNE foi pela janela e a gente precisa voltar para o PNE. Porque não dá para falar que o governo que está aí é um governo que foi eleito e que por isso está tudo bem ele desmontar acordos que demoraram anos a serem feitos e foram acordados nacionalmente. O PNE estabelecia que 40% da educação superior deveria ser oferecida nas universidades públicas. Hoje em dia, a gente tem menos de 25%. 75% dos nossos alunos de ensino superior estão no sistema privado. Então, no PNE, a gente acordou que até 2024, a gente tinha que alcançar 40% dos alunos nas instituições públicas. Isso foi um acordo. Dentre várias metas, são 20%, essa é uma delas. E a 20ª é talvez a mais importante. A 20ª meta é a de financiamento, que é a que garante todo o resto. De novo, foi acordado lá que 10% do nosso PIB deveria ir para a educação. Isso é uma luta histórica nossa. Isso vem desde antes da redemocratização, da gente aumentar o percentual de PIB que vai para a educação, e colocamos essa meta de que tinha que alcançar 10%. Agora, a gente está na metade do plano, tinha que estar em 7%. Não estamos. E daí, de onde viria esse dinheiro? Viria dos royalties do petróleo. O PNE foi um documento muito sério, muito bem feito. Ao contrário do que a gente está vendo aí, com políticas feitas às pressas, 4 anos de elaboração. Os royalties do petróleo seriam a principal fonte de renda para a gente expandir nossa educação, inclusive a educação superior. Então, esse era o nosso plano. E quem quer que viesse, tinha que trabalhar com isso. E a gente teve uma quebra democrática e, desde então, nada disso mais está valendo. E a gente tem que manter isso em mente. O que está por aí não é uma fatalidade. A gente tem depois a PEC do teto, que foi um arraso, e até agora a gente está lidando com isso. E, de novo, o PEC do teto é uma escolha que foi feita. E o Gibran comentou, agora tem economistas liberais que estão levantando a bola de que a PEC do teto está atrasando a economia não está se recuperando, em parte, por causa do teto, porque o Estado precisa acelerar a economia, faz parte do papel dele fazer isso, e o teto está atrasando a economia. Então, os economistas agora, os liberais,
estão começando a propor que tem que ser flexibilizado. E eu acho que vai ser flexibilizado não por nós, não pelos direitos sociais, não por direitos humanos, mas por interesses econômicos. E aí isso mostra para a gente que não é porque a PEC está aí que a gente tem que agora aceitar tudo para as universidades saírem do sufoco. O Fundeb é um exemplo da educação básica. O Fundeb não está no teto por um furo da lei. Na verdade, foi um acaso, não foi planejado, mas tem lá uma cláusula de que fundos temporários não estão debaixo do teto. Por acaso, a educação básica se safou do teto, a educação superior não. Mas isso é um exemplo de que daria muito bem, se a educação superior fosse prioridade, tirar a educação superior do teto. Ao invés de a gente falar, não, o teto está aí, a gente não pode gastar, então não coloca mais dinheiro, pega dinheiro de fora. Isso é a solução, assim, de que você aceita a premissa e vai trabalhando com ela sem questionar a base. Mas, enfim, era só isso que eu queria trazer, só para fechar a minha ideia e ligar um pouco com o Gibran. Obrigada.